Aqui comigo no estúdio, Adriel Carneiro, ele que é advogado. Seja muito bem-vindo, Adriel. Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem. Gostaria de enfatizar que é um prazer estar aqui hoje passando as informações para os consumidores barreirenses. É muito comum esse tipo de problema, Adriel, e eu queria saber de você, porque geralmente a gente vê isso em voos, né, quando é aeroportos e tal, e aqui a gente tem os ônibus, né, interestaduais e tal. Eu queria saber de você se geralmente é comum aqui em Barreiras. Sim, esse atraso, esse cancelamento é muito comum, tanto no transporte rodoviário quanto no transporte aéreo, que acaba ali, querendo ou não, prejudicando o consumidor que adquiriu sua passagem e acaba tendo esse fato aí que prejudica bastante. Queria saber de você agora como é que a gente deve proceder nessa situação, porque quem está viajando tem diversos compromissos, às vezes de trabalho, até mesmo de lazer, né? Então se prepara, se organiza para viajar e quando se depara com isso, o que fazer? Bom, um ponto importante esse que muito consumidor ainda não tem essa dicção, mas é bastante importante registrar essa ocorrência, né? Seja por meio de foto, seja por meio de vídeo, até mesmo entrar em contato nos canais de atendimento da empresa de transporte para poder justificar esse atraso, saber o porquê que aconteceu, até, se possível, pedir uma declaração e assim ver se a empresa vai ressarcir o prejuízo, se vai, né, ter ali, resolver extrajudicialmente. O que a legislação hoje prevê em situações como essa? Bom, em situações de atraso, específico mais de atraso, as empresas têm algumas obrigações. Quando o atraso se trata de 1 hora, a empresa tem a obrigação, a empresa de transporte tem a obrigação de fornecer ali, facilitar a comunicação do passageiro, informar, né, qual prazo, se vai demorar muito ou não. Se esse atraso for superior a 2 horas, a empresa já tem que oferecer alimentação ao passageiro. Se esse atraso for superior a 3 horas, no caso de transporte rodoviário, os ônibus, tem que reacomodá-la, né, no serviço, no próximo ônibus, ou até mesmo, caso não seja possível, oferecer hospedagem e transporte de locomoção desse hospedagem para o embarque. E quando é transporte aéreo, no caso dos voos, são atrasos superiores a 4 horas, a empresa aérea é responsável também para te colocar em um hotel, oferecer ali alimentação. Se não for possível, aí tem que reacomodar em outro voo e também arcar com as despesas extras do consumidor. Eu te pergunto, e quando há um prejuízo para aquele passageiro, aquela pessoa que foi lesada? Um exemplo, eu estou com um compromisso de trabalho, eu preciso chegar para uma entrevista de emprego, se eu perder aquele voo ou aquele ônibus ali, eu acabo perdendo essa oportunidade. Quando isso acontece, como é que a legislação vê isso? Justamente, isso aí é uma responsabilidade da empresa, né? Até porque se não fosse o atraso, se não fosse um cancelamento, o passageiro não perderia esse evento. Isso aí encaixa no que chamamos de dano moral. Esse dano moral, caso a empresa não te indenize, a melhor saída a se fazer é ajuizar uma ação e requerer essa indenização, até porque a empresa responde de maneira objetiva perante o consumidor. O consumidor é uma parte vulnerável, a empresa é a responsável pelo serviço. Como é calculado o valor dessa indenização, Adriel? Bom, essa indenização, quem vai calcular é o juiz, e eles têm alguns parâmetros para seguir. Os parâmetros esses é a proporcionalidade e a razoabilidade. Isso é o juiz que vai analisar e indenizar o consumidor e dar uma consequência para a empresa, né? Como uma ação psicopedagógica. Olha, não faça isso novamente porque o consumidor lesado não pode sair de mãos atadas. E aí justifica esse dano moral. Que tipo de atraso justifica uma indenização? A gente citou um, mas tem outros tipos? Os atrasos em horário mesmo. Por exemplo, o embarque está marcado às 8 e a conclusão da sua viagem está para as 12 horas. Se esse atraso em transporte rodoviário, ônibus, for superior a 3 horas, já cabe uma indenização. Em caso de voos, se o atraso for superior a 4 horas,
também cabe uma indenização. Isso se a empresa não resolver extrajudicialmente. Vamos falar de ação judicial. A gente tem prazos para isso? Um exemplo, minha viagem aconteceu no início do mês e eu demorei para entrar com uma ação, mas eu fui lesada, eu fui prejudicada. Qual o tempo que eu teria para entrar com essa ação? Sim, ótima pergunta, Luciane. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 5 anos para que o consumidor, a partir da data, esse prazo começa a contar a partir da data em que o consumidor foi lesado, ele tem 5 anos para poder ser ressarcido ou indenizado judicialmente. Mas tem que ter as provas, né? Isso, tem que ter as provas, que é o que um pouco o consumidor peca. Essas provas têm que ser reunidas, até porque quando se fala de processo judicial, a gente fala de prova concreta. Então, o consumidor tem que registrar o atraso, o consumidor tem que entrar nos canais de atendimento da empresa e relatar todo o ocorrido. Inclusive, tem até pelo site de como fazer isso, que é o consumidor.gov. Você entra lá, acessa direitinho, relata, insere o CNPJ da empresa e assim, se acaso a empresa não resolva, tem que ajuizar uma ação. Em que casos eu preciso da ajuda de um advogado? Nesses casos em que a empresa não resolve extrajudicialmente. Você foi lá, entrou no canal de atendimento, fez a sua reclamação, a empresa tem um prazo de 30 dias para resolver o problema. Caso ela não resolva, a melhor saída é contratar um advogado de sua confiança e ajuizar a ação buscando um ressarcimento ou uma justa indenização. Queria que você aproveitasse esse momento, deixasse umas dicas para quem está acompanhando a nossa programação para evitar cair em problemas como esse e, se cair, o passo a passo para conseguir sair dele. Bom, caso você, consumidor, que esteja passando ou já passou por um atraso desse, a melhor orientação que eu deixo é registre a ocorrência, né? Vá lá na cabine da empresa, seja aérea ou seja de transporte terrestre, relate o ocorrido, informe que você teve tantos prejuízos, peça uma declaração e, caso não resolva, no prazo de 30 dias, você posteriormente pode contratar um advogado de sua confiança e ajuizar uma ação buscando esse ressarcimento e essa justa indenização. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciane.